Boa noite a todos. Vou esperar mais alguns amigos entrarem para a gente poder iniciar nossa palestra, fazer uma preparação. Sejam bem-vindos. Oi, boa noite, Aparecida. Tudo bom? Marlete, boa noite. Cláudia, sejam bem-vindas. Fiquem até o final, hein? Hoje a palestra vai ser muito boa. Como que tá o áudio, gente? Tá dando para ouvir direitinho? Boa noite, Fabi, tudo bom? Valéria, boa noite. Seja bem-vinda. Rosângela, boa noite. Ana Carolina, boa noite. Acho que eu já vou fazer uma preparação para a gente não ter atraso. Hoje o tema vai ser muito bom. Então vamos fechando nossos olhos e agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma noite, para mais aprendizados, para colocarmos em prática também todo esse amor, essa paz que o Espiritismo nos traz, que Jesus nos traz com seus ensinamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Gente, ainda dá tempo de compartilhar o link da palestra com conhecidos, com pessoas que ainda não conhecem a doutrina, que vocês gostariam de convidar. Hoje o nosso tema vai ser sobre morte, desencarne, desenlace, e todas essas coisas que às vezes a gente passa, né, na nossa vida com familiares, amigos, pessoas queridas. Boa noite, Márcia, Carmen. Espero de coração que vocês gostem da palestra. Hoje a gente está com a presença do Orson Carrara. Ele é um palestrante espírita, também escritor. Espero que vocês gostem muito da palestra dele. Pode fazer pergunta, no finalzinho a gente vai deixar um espaço para perguntas. E acho que eu já vou passar para ele. O que vocês acham? Pode ser? Vou passar para ele, então. Oi, amigo. Deixa eu liberar seu áudio aqui. Pronto, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Cíntia Drummond. Boa noite, amigos do Cascata de Luz. É uma satisfação muito grande estar aqui em contato com vocês pela primeira vez, ainda que virtualmente, né? Para mim é uma satisfação muito grande. A virtualidade propiciou esta aproximação mais intensa. Quando viajávamos, as viagens exigem uma logística diferente, né? Então eu me sinto muito à vontade, muito agradecido e muito feliz, Cíntia. Quero agradecer a você o convite, a gentileza, as providências e, naturalmente, agradecer aos amigos que estão reunidos aqui. Eu sou da cidade de Matão. Matão fica próximo a Araraquara, no interior de São Paulo.
E não sou daqui, sou estrangeiro aqui, sou de Mineiros do Tietê, é uma cidade muito pequena, na região de Bauru, próximo a Jaú, mas moro em Matão há 20 anos. Eu sou espírita de infância e desde cedo habituado às temáticas espíritas, porque o meu avô já era espírita. Então eu sou a terceira geração de espíritas da na família. família. Então agradeço muito, Cíntia, e quero abraçar vocês com meu carinho e a minha gratidão. Seja bem-vindo e eu tenho certeza que todos vão adorar a palestra. Quem tiver pergunta, deixa para o final. Como que a gente faz? Eu acho que eu devo falar aí um tempo, depois a gente abre para pergunta. Eu acho que fica mais fácil fazer o raciocínio direto, depois abrir para pergunta, né? Então nós Ótimo. vamos iniciar e a Cíntia vai pôr um pequeno vídeo bem curtinho para nós, para inspirar este começo, é bem curtinho, para inspirar esse começo de abordagem. Por favor, Cíntia, pode então liberar aquele primeiro vídeo. Vamos lá. Bom dia, ouvinte, com a alegria de viver. Senhor de infinita bondade, estes que voltam são irmãos e irmãos nossos. São almas desconhecidas para muitos de nós, mas que ainda assim fazem parte de nossa imensa família humana. Eles voltam, Senhor, às centenas, diariamente, deixando corações doloridos, histórias despedaçadas, interrupções dolorosas, que somente o amor e a fé, no transcurso do tempo, serão capazes de transformar e reconstruir. Não ignoramos, contudo, os teus desígnios sempre justos e misericordiosos, mas estes que voltam, Pai, tinham sonhos e esperanças, quais as esperanças e sonhos que nós, que cá estamos, igualmente temos. E pensando em todos eles, e elevando nossos corações em sentida prece, te rogamos humildemente. Divino Criador, cuida deles que voltam e cuida também daqueles que ficam. Derrama sobre eles o teu amparo que nunca faltou e que tão pouco hoje faltará. Mas ajuda-nos também a manter a chama de nossa fé cada vez mais viva, a fim de que a confiança irrestrita na tua suprema sabedoria e amor auxilie-nos a compreender que vidas e sonhos e esperanças jamais morrem, renascendo sempre em novas e sublimes claridades de recomeços abençoados de paz e luz no âmago do teu amor. Obrigado, Senhor, que assim seja. Com as palavras desta prece linda de Edgar Tal, então, nosso abraço ao ouvinte com a alegria de viver. Bom dia. Muito bem. Esta prece apresentada no meu programa diário de rádio, Alegria de Viver, foi transmitida durante o início da nossa pandemia na humanidade. Diante daquelas mortes, as centenas que ocorriam e ainda estão ocorrendo, nós nos aproveitamos da inspiração do amigo Edgar Tão, que é de Ribeirão Preto, que compôs esse lindo texto que nós lemos no nosso programa diário. O nosso programa é um programa diário, ele tem apenas 4 minutos de duração, de 2 a 4 minutos. No caso, esta prece, endereçada aos que partiram pelo fenômeno da pandemia do Covid, esta prece tem apenas 2 minutos. E nós quisemos utilizá-la no começo, justamente para introduzir o tema, porque, embora a ocorrência da Covid, com milhares de mortes no Brasil e no mundo, o Brasil com quase 120 mil mortes, não é mesmo, causadas pela Covid, a Covid é uma pandemia, é uma situação atípica, uma situação inédita, mas independente da Covid, todo dia morre gente por razões variadas. Morre gente por acidente, por bala perdida, por acidente de carro, por batida de cabeça, por AVC, por infarto, por doenças terminais. Diariamente nós temos a ocorrência da morte. E a morte é sim um retorno à nossa condição original, à nossa condição de espíritos imortais. Porque na verdade a morte não existe. A morte é um fenômeno biológico.
natural. O corpo é uma indumentária, é um instrumento, é um produto perecível, ele tem um certo tempo de vida. Nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. Mesmo com a consciência desse conhecimento, mesmo com a ciência tão consoladora trazida pelo Espiritismo, com todos esses recursos, nós vamos entender que a morte, ela, apesar de todo o conhecimento que temos, a morte é um fenômeno absolutamente natural. Mas mesmo assim, ela não deixa de ser um fenômeno doloroso. Porque, afinal de contas, nos separamos das pessoas que amamos. As pessoas com quem estamos acostumados a viver. É aquela presença que não retorna. É aquela ausência que enche o nosso coração de saudade doída. Agravada agora com a Covid, sem velório, urnas lacradas, etc. Mas não vamos centralizar a nossa atenção no Covid. Vamos pensar na ocorrência da morte, a ocorrência biológica. Parece muito estranho falar de morte, mas é um assunto que precisa ser tratado. Porque diariamente, com essas ocorrências, há um sofrimento muito grande, principalmente para os pais que perdem seus filhos prematuramente. Perdem é uma expressão entre aspas, porque não há perda, não há separação dos laços de amor. No entanto, há uma separação física, há uma ausência física da pessoa que amamos. E naturalmente que para os pais verem os filhos partirem, crianças, jovens, etc., é uma dor muito aguda. E somente quem passou por isso sabe dizer como é difícil, como é dolorido. E todos nós, de uma forma ou de outra, já enfrentamos ou vamos enfrentar essa ocorrência natural da vida. Mais cedo ou mais tarde, vamos nos separar dos chamados entes queridos, as pessoas com quem estamos habituados a viver, com quem partilhamos as nossas experiências, com quem aprendemos, com quem convivemos. Por outro lado, além da separação física dos entes queridos, nós também, como seres humanos, ocupando temporariamente corpos carnais, biológicos, de carne, nós também partiremos. Chegará o dia em que precisaremos deixar o corpo e retornar à condição de origem, onde então vamos avaliar a última existência para planejar a próxima. É uma necessidade da evolução. É uma necessidade para o aprimoramento do espírito, que através das suas experiências vai progredindo para então, mais adiante, com o progresso realizado, com este caminho gigantesco, muitas vezes dolorido, de experiências, de provas, de expiações, de dedicações variadas, chegarmos à condição de espíritos perfeitos, ainda que relativamente. Esta caminhada, todavia, ela é demorada, ela é longa, ela chega a ser penosa, mas ela é o exercício de aquisições das virtudes. E dentre essas experiências está a ocorrência da morte. E nós devemos nos preparar para o assunto, porque mais cedo ou mais tarde vamos enfrentá-lo. E ao mesmo tempo falar abertamente com os familiares sobre o assunto. Falar com os filhos, ensinar-lhes sobre a imortalidade da alma, sobre a nossa condição imortal. A doutrina espírita, na verdade, matou a morte, porque a morte não existe. E será muito interessante, porque estudando a doutrina espírita e conhecendo seus fundamentos, saberemos de imediato que um dos seus princípios básicos de sustentação desse edifício doutrinário é exatamente a imortalidade da alma. Porque não haveria lógica, não há lógica, não há fundamentos nós vivermos para tudo se acabar com o fenômeno da morte. Há uma razão maior para viver. E a razão maior para viver é esse trabalho pela conquista da harmonia, das virtudes, do conhecimento, portanto, da felicidade que nos aguarda. Não tem lógica achar que a inteligência suprema, o poder divino, a sabedoria divina nos criou para o aniquilamento, para a destruição. Não, não há lógica nenhuma nisso. Deus nos criou para a felicidade. Portanto,
A imortalidade da alma, sendo um princípio do Espiritismo, ele dá sustentação aos demais princípios que formam a codificação espírita. Eu, particularmente, Orson Peter Carrara, como lhes disse no começo da nossa abordagem, sou espírita de infância, nasci numa família espírita. Desde cedo bastante habituado com essas questões, considero atualmente, dentro da minha essência, dentro de mim mesmo, que a imortalidade da alma é um verdadeiro presente de Deus para nós. Porque imaginem vocês, já pararam para pensar que somos espíritos que viveremos para sempre? Somos imortais, uma vez criados, os filhos de Deus não terão fim. E esta infinitude da vida, esta grandeza e continuidade natural da vida, vai nos encher o coração de alegrias, de expectativas positivas, porque cada vez mais vamos adquirir com as experiências vindouras, vamos adquirir experiência, maturidade, harmonia, serenidade, conhecimento, sensibilidade, virtudes, e portanto estaremos caminhando para a perfeição, ainda que relativa. Tudo isso lhes falo porque quando começo a pensar num Walt Disney, quando começo a pensar num Einstein, numa Madre Teresa de Calcutá, numa Irmã Dulce, num Chico Xavier, quando penso em grandes compositores como Mozart, como Beethoven, com os grandes maestros que aí estão, nós vamos pensar não só nos maestros, mas os grandes cientistas, os homens e mulheres da ciência, os homens e mulheres que encheram a vida com a sua vivacidade, com a sua inteligência, com a sua dedicação, com as suas descobertas, que abrilhantaram a vida em todos os segmentos da arte, do esporte, da cultura, na arte da religião, que esculpiram através de suas vidas e de suas ações um sentido, um sabor, um perfume diferente, para que a vida fosse atenuada com esses conhecimentos. Não é possível que esses grandes gênios acabaram por si mesmos. Não tem lógica. E é aí que eu me encanto, porque todos esses grandes nomes que partiram do mundo material pelo fenômeno biológico da morte, continuam a ser eles mesmos. E quando retornarem à Terra, imaginem um Victor Hugo, imaginem um Benjamin Franklin, imaginem tantas criaturas maravilhosas que passaram por aqui e deixaram o seu legado de trabalho e de fraternidade. Quando voltarem, voltarão com outro nome, com outra personalidade, em outra circunstância, em outro tempo, mas sem perderem as conquistas que já fizeram. E isso verdadeiramente também acontece conosco. Todas as nossas conquistas morais, intelectuais, psicológicas, emocionais, estão guardadas conosco. Morto o corpo, nós conservamos os conhecimentos, conservamos os afetos, os laços de afeto jamais se rompem. E tudo isso está baseado numa verdade transcendental apresentada pelo próprio Cristo. Ele que esteve entre nós, que ensinou o amor, ele que nos convidou à fraternidade e veio pessoalmente nos convidar à vivência, à construção do reino dos céus, causou um espanto nos seus próprios discípulos e contemporâneos quando foi crucificado pela ignorância dos homens. Todavia, todos aqueles ensinos, toda aquela moralidade, aquela doçura na voz, nos gestos, na compaixão, nos chamados milagres que efetuou, nas curas, no conforto que oferecia aos corações, no primeiro instante, aquelas pessoas viram o seu grande nome, o seu grande benfeitor, crucificado de braços abertos e morto pela ignorância humana. Todavia, ele ressurgiu. Ressurgiu justamente para mostrar que o que dizia não era uma fantasia, era real, a vida continua mesmo, para mostrar que a vida continua. E alguém poderá dizer, mas ele era o Cristo. Sim, ele era o Cristo, mas o Cristo não é Deus. O Cristo é um irmão como nós. É um irmão mais velho. É um irmão amadurecido. Foi criado antes, porque Deus não cessa de criar. Ele é um irmão mais velho. Quando a humanidade começou a ser, o planeta começou a ser formado, ele já era o Cristo, demonstrando a sua grandeza, demonstrando a sua sabedoria e especialmente a sua bondade. E incumbido foi por Deus, uma vez que já alcançara
à época da construção do próprio planeta, ele já alcançara a condição de espírito puro, foi incumbido pelo Pai de construir um planeta e receber aqui os irmãos em progresso, que somos nós. E aqui estamos nós fazendo a nossa trajetória, a trajetória de aquisição de conhecimentos. E ele mesmo disse: sois deuses, sois capazes de fazer tudo o que eu faço, se eu quiserdes. Sabedor que era que nós estamos numa situação temporária, a situação de conquista, de degraus, de subida, para alcançarmos também a condição que ele já alcançou, de co-criador. Este é o sentido da imortalidade, este é o sentido da própria vida. Por isso não devemos nos desesperar, nem guardar no coração mágoa ou ressentimento. Todavia, a ocorrência da morte, como disse anteriormente, ela causa uma dor, a dor da temporária separação. Mas diante da separação, que não nos deixemos levar pela mágoa, pela revolta contra Deus, porque a nossa mágoa, a nossa revolta contra Deus é como um estilete no peito e na sensibilidade de quem já foi. Porque quem voltou pelo fenômeno da morte, desencarnou na linguagem espírita, vai continuar e precisa continuar a sua própria trajetória. Ele cumpriu o seu tempo. Este tempo de permanência na Terra é variável de criatura para criatura, porque leva-se em conta a necessidade de cada um, o planejamento reencarnatório de cada um, as dificuldades, as conquistas, a experiência que cada um precisa viver, de prova, de expiação, de abnegação, mas cumpriu a sua parte e retornou à vida imortal. E aqueles que aqui ficamos devemos compreender este fato e aceitar, embora seja difícil, embora seja dolorido, mas aceitar a partida do ente querido, porque ele terminou a sua jornada. É claro que a morte, ela ocorre por diversas maneiras e fatores. Nem todas as mortes estão dentro de um programa, porque às vezes a pessoa se precipita em negligência, a pessoa arrisca a própria vida e paga com a ocorrência fatal. Mas na sua generalidade, nós mais ou menos cumprimos a jornada. Alguns retornam antes, por negligência, por descuido com a saúde, etc. e tal. Outros têm a sua permanência prolongada, porque estavam em trabalhos tão ativos, tão importantes, que a providência decide por mantê-lo por mais algum tempo. E outros retornam no tempo certo. Cada um vai fazer um balanço de si mesmo. Não dá para medir se cumprimos ou deixamos de cumprir. Esse será um encontro consciencial no mundo espiritual. Mas a verdade é que a morte é esta ocorrência natural. E quando aceitamos a partida de um ente querido, a nossa aceitação, a nossa resignação, ela cumpre um papel de reconforto na alma daquele que está também saudoso, também chegando a uma experiência nova. Nestas ocorrências, com tantas mortes diárias, a chegada ao mundo espiritual acontece de forma muito variada. Alguns chegam amedrontados, outros chegam sensibilizados, bastante emocionados, outros chegam confusos, sonolentos, alguns revoltados, outros confiantes, outros alegres e agradecidos, outros enfermos. As situações são muito diferentes para cada um, mas todos são acolhidos. Todos são cuidadosamente acolhidos para que possam prosseguir a nova fase da própria existência imortal. É verdade que o período de despertamento no mundo espiritual varia de pessoa para pessoa, porque este fato do despertamento, este fato da transição da vida material para a vida espiritual, ela é muito individual, levando-se em conta os fatores, os conteúdos que cada pessoa leva consigo. Então será de muita importância que o nosso amigo, a nossa amiga, agora conectada nesta transmissão no Cascata de Luz, procure o livro O Céu e o Inferno, sobre a situação do espírito no momento da morte, na transição e na chegada no mundo espiritual. O livro O Céu e o Inferno, escrito
pelo nosso codificador Allan Kardec, reúne considerações sobre o céu, o inferno. Porque essa ideia de céu e inferno sempre foi uma ideia atormentadora na humanidade. A ideia do céu como premiação ou do castigo sendo o inferno, isso foi imaginado pelos poderes dominantes de uma certa época para controlar as pessoas. Mas não existe céu e inferno. E alguém perguntaria, mas então para onde vamos? Vamos para o local que a nossa sintonia ligou-se, conectou-se, por força dos nossos hábitos, por força da nossa moralidade, mas sempre como situações temporárias. O céu e o inferno são estados conscienciais. Alguém que está com remorso, que está com arrependimento, está no inferno de consciência. Alguém que está com a consciência em paz, está no céu. Portanto, ocorrendo desencarnação, numa motivação de ódio, de vingança, de perseguição, de tumultos, a pessoa está com aquela perturbação interior. E esse instante de perturbação pode variar ao infinito, pode variar de muitas horas, ou muitos dias, ou meses, ou anos, a depender da sintonia que a pessoa faz. Por outro lado, a pessoa que cultiva o hábito da gratidão, da paz, a pessoa que confia em Deus e se torna, apesar das imperfeições que todos trazemos, se torna um instrumento de harmonia e paz para todos, esta pessoa estará em paz e despertará em paz. Então, dentro desse livro, O Céu e o Inferno, cuja segunda parte, Allan Kardec reúne depoimentos de espíritos felizes, espíritos numa condição mediana, eu estou lendo os subtítulos aqui, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, né? Aquele pessoal que não dá o braço a torcer, aquele pessoal que não abre mão de nada, aquele pessoal teimoso mesmo, turrões, né? Espíritos endurecidos na maldade, na ignorância, etc. Allan Kardec colocou vários depoimentos na segunda parte. Mas antes desses depoimentos, começando a segunda parte, Allan Kardec construiu um documento preciosíssimo chamado A Passagem, que é um documento que relata as experiências resumidas num esforço didático, pedagógico, de síntese do codificador, baseado nas experiências contidas nas comunicações, que resultaram elaborar esse documento precioso. Eu quero recomendar a vocês com muita ênfase, porque é um documento verdadeiramente precioso para entender este momento da morte e o processo de transição para a vida espiritual, onde então despertaremos. Alguma pergunta? Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como vou morrer. É a pergunta normalmente que se faz, ou a afirmação que se faz. Mas, na verdade, a morte não dói, a não ser que a busquemos. O suicídio é um equívoco de largas consequências. Porque o suicida ele quer fugir de um problema e precipita-se num abismo de mais sofrimento, precipita-se num buraco de consciência pesada. É claro que cada caso é um caso. Existem motivações e condições muito variadas. Mas, em regra geral, o suicídio calculado, o suicídio planejado, vai precipitar o seu autor no remorso, um remorso com muito sofrimento. Mas a misericórdia de Deus não abandona seus filhos, e todos nós deveremos nos recuperar. E a morte tem um período de perturbação, mas não é a perturbação de quem está perturbado, é a perturbação de uma sonolência profunda, é a perturbação de alguém que foi dormir ou fazer uma cirurgia, uma anestesia e perdeu a consciência. Eu, a questão de 15 dias, fiz um procedimento cirúrgico e a enfermeira falou, nós vamos pôr aqui um sedativo, tá? Tudo bem? O senhor aplicou a injeção, vira de lado. Eu virei de lado e simplesmente apaguei. Não ouvi nada, não vi nada, não senti nada. Quando eu acordei, já estava vestido. E a minha esposa me carregou para a sala de recuperação e eu não me lembro de nada. Ela disse que conversou comigo, que eu sentei e dormi de novo. Não me lembro de nada. A morte é muito parecida, é como se fosse uma anestesia. Você desperta em outro ambiente, em outro lugar, amparado por este amparo que nunca falta. A morte é comparável a alguém
que levou uma pessoa para fazer uma viagem num barquinho. E a pessoa deverá embarcar sozinha num barquinho. Foi até a praia, os dois se abraçaram, choraram, coração apertado, despediram-se, fizeram promessas e o ser amado embarcou no barquinho. O barquinho começa a tomar a direção de alto mar. E a pessoa que ficou na praia com o coração apertado, chorosa, observa aquela pessoa que vai se distanciando, aquele barquinho vai ficando cada vez menor e faz tchauzinho um para o outro, e cada vez menor a pessoa chora de emoção, de saudade, como vai ser a viagem, será que está tudo bem? Até aquele barquinho tornar-se um ponto no horizonte. E a pessoa ficou na margem, chorando de saudade, de medo, de preocupação. Na outra margem está um grupo de amigos aguardando quem vai chegar com o barquinho. E aí eles estão esperando e veem, olha lá um pontinho no horizonte. E aquele pontinho vai se aproximando, vai se transformando no barquinho até que eles conseguem divisar a fisionomia. Olha, ele voltou, olha, está chegando. É aí aquela festa, aquela alegria, né? E o barquinho chega na margem, a pessoa sai do barco, é abraçada, chora de emoções. De um lado o choro da separação, do outro o choro da chegada da emoção. Em ambos os lados a emoção diferenciada. A morte compara-se a isso, porque aquele que morreu, não morreu. E este fato é confortador. Eu me referi a Jesus e o fato de Jesus ter ressurgido aos discípulos novamente foi o grande mote, foi a grande motivação que fez os primeiros cristãos levantarem, abraçarem a bandeira do Evangelho para seguirem adiante. Porque eles conviveram pessoalmente com o Mestre. Aquele Mestre crucificado e morto na cruz ressurge completamente para dar testemunho de tudo que ele ensinou. Então, se você vive uma situação de morte de um ente querido, não se desespere. Confie em Deus, confie no tempo, porque a vida material é muito passageira. E aquele que foi, cumpriu a sua parte e vai te aguardar para estarem juntos novamente. Outro dia me perguntaram numa palestra sobre morte, mas e se a pessoa que foi já tiver reencarnado? Realmente isso pode acontecer. Não é em muitos casos, mas pode acontecer. E aí, normalmente, os espíritos trazem para matar a saudade durante o encontro, durante o sono do corpo, e os espíritos se reencontram novamente, né? Então são questões abrangentes sobre a morte, seus desdobramentos e todas as questões daí surgidas. O importante é que entendamos a morte, que procuremos estudar. E a doutrina espírita é pródiga nisso, né? Haja visto o trabalho das cartas consoladoras trazidas por Francisco Cândido Xavier, de pessoas atormentadas, saudosas, sofridas, saudosas, que procuravam o médium Uberaba nas longínquas madrugadas, nas longas madrugadas de espera de psicografia, e que vinham com riqueza de detalhes, atestando a imortalidade da alma. A mim, até repetindo o que já falei, a mim particularmente a morte, a imortalidade da alma é um presente para Deus. Eu fico encantado de pensar que somos imortais, porque não teremos nenhuma perda. Todos viveremos para sempre. Claro que existem muitas situações variadas que ocasionam a morte. Existem situações muito variadas no mundo espiritual, a depender de cada caso. Cada caso é um caso. Mas é importante que nos mantenhamos serenos, que nos mantenhamos confiantes, porque isso vai nos ajudar bastante. Para você que está me ouvindo, procure o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, para você se encantar com esse assunto. O assunto morte não é um assunto tétrico, não é um assunto para nos meter medo. Não, é um assunto para nos tranquilizar, já que somos imortais. É que a história da humanidade calcou, embalou a morte como se fosse uma coisa trágica, feia, dolorida. Não é, desde que não a busquemos. O equívoco está em buscar a morte. A vida não nos pertence. Deus é que cuida do momento de decisão. Por outro lado, temos o dever de cuidar da saúde para aproveitarmos o instante da encarnação e progredirmos moralmente, emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente e principalmente na convivência. Porque a doutrina espírita é extremamente confortadora, nos dando lições de soerguimento moral. A literatura espírita é muito rica no quesito à morte. Eu mesmo cheguei a publicar um livro
Morte, Fim ou Passagem. Este livro foi editado pelo ID de Araras. Vocês poderão encontrar o livro com facilidade no site, eu vou pedir depois para a Cíntia colocar aí, idlivraria.com.br, para vocês poderem anotar, vocês podem comprar direto no site, idlivraria.com.br, porque é onde vocês poderão encontrar o livro, se desejarem, é claro. E neste livro, Morte, eu conto vários casos de morte. Eu já convivi diretamente com a morte, de pessoas muito próximas a mim, de situações muito variadas. Então, escrevi um livro com esses casos comoventes de pessoas que eu vi morreram nos meus braços, de pessoas próximas, meu próprio pai, e aí descrevi o livro, né? São 11 casos de morte, falando sobre fim ou passagem. Eu relato aqui 11 casos. E depois desses casos, a gente coloca todo o embasamento doutrinário, porque as histórias verídicas, reais, sobre desencarnação, sobre situação no plano espiritual, transição para a morte, elas são enriquecidas com o conhecimento espírita. Então eu quero oferecer a vocês, depois desse preâmbulo de 40 minutos, oferecer a possibilidade de perguntas. Se houver perguntas, as pessoas poderão fazer para criarmos uma interação, porque o assunto sempre enseja perguntas. Então, não que eu esteja aqui como um respondedor que sabe tudo, não, pelo contrário, eu sou um estudioso também, gosto do assunto, mas eu penso que a interação é muito saudável para todos nós. Então, eu vou pedir à Cíntia que retorne, ou coloque possíveis perguntas aqui. Vamos ver então a primeira pergunta. Meu marido era uma pessoa maravilhosa, querida por todos. Do nada teve um infarto fulminante no meio da rua. Muitos à sua volta tentaram ajudar. Tenho uma dúvida. Foi tão rápido, saiu de casa, depois de 25 minutos estava morto. Será que ele já sabe que desencarnou? Possivelmente sim, Carmen. Possivelmente sim. A morte repentina, como foi o caso de um infarto, a morte repentina proporciona ao espírito reconhecer-se algum tempo, breve, depois que desencarnou. E estava, como você disse, era uma pessoa maravilhosa, querida por todos. Isso já demonstra que ele está bem amparado, porque era uma pessoa querida, deixou laços de gratidão onde passou, e realmente morrer infarto, bala perdida, acidente, seja de carro, acidente por queda, são apenas desculpas, porque todos vamos desencarnar um dia, mais cedo ou mais tarde, todos vamos voltar. Então, ele desencarnou, estava no tempo dele, possivelmente, e então estava no programa, porque cada um de nós tem um programa de permanência na Terra para os aprendizados. Graças a Deus, ele era uma pessoa maravilhosa que deixou essa imagem para todos, e isso beneficia intensamente. Vamos ver a outra pergunta então, Cíntia. E quando uma pessoa desencarnada, muito doente, e já com uma idade acima dos 90 anos, o que acontece? A pessoa que desencarna com bastante idade, Fabiana, para ela é uma bênção, porque o desligamento é como um barbante que vai se soltando. A desencarnação bem avançada, para o espírito, é uma bênção. A desencarnação prematura, na madureza, por exemplo, é mais difícil para o espírito, porque ele está bastante ligado à família, está bastante ligado à sua vida ativa da maturidade, com os filhos, com a esposa, com a família, com os bens. É mais difícil. Para a pessoa idosa, é mais fácil a desencarnação, porque já viveu todas as suas experiências. A maquinaria física está fragilizada. Então, o desprendimento é mais fácil. Isso não quer dizer que seja uma regra, porque se for uma pessoa que dentro dos seus 90, 95, 100 anos, for uma pessoa raivosa, intrigante, uma pessoa difícil, ela vai passar mais apertado do que aquele que mora na maturidade, era uma pessoa calma, uma pessoa serena. A facilidade na desencarnação vem também pelos fatores morais. Mas fisicamente falando, a pessoa de idade tem a sua desencarnação facilitada. Vamos ver outra então, Cíntia. A doença prolongada é para o espírito um verdadeiro remédio, né? A doença prolongada facilita o desprendimento do espírito. Fisicamente é difícil pelo sofrimento, mas espiritualmente a enfermidade prolongada
É uma bênção para o espírito. E o Moacir pergunta: perdi minha mãe muito cedo, só tinha 3 anos. Não tenho lembrança nenhuma dela. Só fui entender porque tudo isso aconteceu. Busquei uma carta psicografada dela. E como já estava estudando Espiritismo, entendi a tal lei da ação e reação. O que faz em vidas passadas, você traz para esta. Moacir, realmente estava no programa, no seu programa de reencarnação, a orfandade, muito cedo, com apenas 3 anos. Realmente, você não se lembra da sua mãe. Com 3 anos, a criança não guarda memórias, né? A gente não se lembra mesmo. O fato da sua mãe ter partido muito cedo é um caso que se enquadra normalmente em aprendizados para ambos. Para ela, que deixou a criança pequena, também foi difícil. Ter deixado um filho pequeno para a mãe também é muito difícil. E para você, que cresceu, naturalmente cercado por outras pessoas, amparado por outras pessoas, mas cresceu sem a mãe, né? Mas realmente a doutrina espírita oferece um conforto muito grande. Porque embora na presente existência você passou sem a mãe biológica durante a sua vida toda, né? Mas nem por isso você deixou de ser menos amado. E esta é uma situação temporária da vida física, da vida familiar, que o Espiritismo ajuda a entender e principalmente nos conforta. Realmente esses casos têm causa em vidas passadas ou na necessidade de um ou de outro ou de ambos. Muito bem, Cíntia. Mais alguma observação? Por enquanto, nenhuma pergunta. E você achou que o tema foi bem tratado? Você mesmo gostaria de acrescentar? Mais um comentário aqui, perdão. Pode pôr a Apareceu aqui, a Marlene. gente já fala, peraí. Sim, a mãe diz... Como é que é o nome dela? Marlete. A minha mãe sempre segurou a mão de pessoas que estavam por desencarnar, mas temia muito a morte. Sofreu muito nos últimos anos de vida, desencarnou com 98 anos. Quando chegou o seu momento de partir, lutou muito, foram 5 dias de sofrimento. Acompanhei-a até o último momento, conversava com ela, que estava em coma, e pedi que deixasse de lutar. Em minutos partiu. Até hoje me pergunto: fiz certo? Sim, Marlete, você fez certo. Eu vou contar uma experiência pessoal. Durante alguns anos, eu fui presidente de um lar de idosos. Esse lar de idosos, na minha cidade natal, quando eu nasci, desde que me dei conta de mim mesmo, eu conheci a Dona Maria. A Dona Maria era uma paraibana que veio para São Paulo e acabou morando no lar de idosos. Com o passar dos anos, ela se tornou a cozinheira do lar. E quando eu me dei conta de mim mesmo, ela já era cozinheira, né? Eu me tornei criança, adolescente, jovem, adulto, e lá pelos 35 anos, 30 anos, eu me tornei presidente desse lar. Quer dizer, ela estava bastante idosa já, mas continuava ainda cozinhando para os demais idosos. Ela passou a vida naquele lar. Mas ela ficou muito doente, a doença foi se agravando, é um caso semelhante aí, como você citou, da sua mãe. Ela ficou muito doente, ficou naquela vai e vem do hospital, vai e volta, vai e volta, vai e volta, agravando o caso, até que chegou um dia que o médico falou: olha, não há mais o que fazer, ela vai morrer em alguns dias, 2, 3 dias no máximo, ela vai morrer. E ela voltou para o lar, não tinha mais o que fazer no hospital, os médicos já dispensaram, inclusive, e ela ficou totalmente parada, totalmente travada na cama. Ela não falava, não abria os olhos, não abria a boca, não tomava mais água, não se alimentava mais, e ficou ali totalmente paralisada num aparente coma, mas sem ligar aparelho nenhum, apenas respirava. E o médico falou que era o processo normal, que ela ia morrer em poucos dias ou poucas horas. E ela estava naquela agonia, muito semelhante ao caso que você está descrevendo, sua mãe. Aquela agonia de quem não consegue morrer, de quem não consegue se despedir. E no momento de maior agonia, porque eu acompanhei todo esse processo, numa certa noite, eu abaixei a cabeça perto da cabeceira da cama, fiquei próximo ao ouvido dela e falei: Dona Maria, pode ir, não tenha medo. A senhora já cumpriu a sua tarefa.
Foram décadas de trabalho aqui neste lar de idosos. Quanta gente foi beneficiada pelo seu trabalho, quanta gente foi beneficiada pelo seu esforço, pelo seu sacrifício, pelos seus cuidados. Não tenha medo, vá em paz, cumpriu a tua tarefa e muitas criaturas te aguardam com gratidão e alegria. Naquele instante, escorreram lágrimas e ela morreu. Desencarnou depois que eu pedi para ela. Vá, Dona Maria, não tenha medo. Algumas criaturas têm medo da morte por variadas razões, até culturais, estabelecidas pela mentalidade humana através das décadas. E o que você fez está absolutamente correto. Às vezes a pessoa precisa de ajuda, alguém que lhes diga para irem. Tamanho o apego, o medo, a sensação de desconforto, o medo do desconhecido principalmente. Então, você agiu corretamente. Guarde a sua consciência em paz. A tua mãe cumpriu a tarefa, principalmente amparando pessoas que morreram e que ela amparou. O fato dela ter medo da morte se deve, como te disse, até por questões culturais. Tranquilize, você fez a sua parte e ela também. Tudo está bem. Eu tenho uma experiência, aliás, duas experiências. Tem uma outra experiência muito parecida com essa, que não vem ao caso a contar porque é quase idêntica a esta. E o Douglas, podemos ter influência em nossa programação a partir de que momento conseguimos compreender nossas falhas e corrigi-las? Sim, nós temos muita influência na programação, porque as nossas decisões, as nossas escolhas alteram a programação reencarnatória. O nosso descuido, a nossa negligência pode precipitar uma desencarnação prematura. E o nosso cuidado com a saúde, a nossa responsabilidade moral, ela ajuda a preservar a vida. E a partir de que momento conseguimos compreender nossas falhas e corrigi-las? A partir do momento que passamos a nos autoanalisar, a repensar o nosso comportamento, a avaliar se não estamos sendo pessoas complicadoras, ou pessoas que só criam problemas, ou pessoas que dificultam as coisas, ou pessoas que não cuidam da própria conquista de virtudes. Nós temos que ter uma preocupação e uma ação por sermos pessoas melhores. Quando nos decidimos por isso, nós começamos a perceber aquilo que precisamos mudar em nós para corrigir diante dos relacionamentos. Acabei de perder o meu filho há 22 dias. Ele era usuário de drogas. Quando chegamos na casa dele, já havia falecido. Não sabemos nada sobre como tudo ocorreu tão pouco, se foi decorrente do uso de drogas, somente o laudo do ML sobre um infarto. Será que ele já foi socorrido? Ainda dorme? Pode nos ver? Olha, nós não temos acesso ao estado real das criaturas que estão no mundo espiritual. Nós, por mais que venham informações, é sempre preciso ter muita prudência em descrições mediúnicas sobre o que está acontecendo com fulano, fulana no mundo espiritual. Mas guarde essa certeza, ninguém está desamparado. Ninguém. A bondade de Deus é gigantesca para com todos nós. Não vamos fazer nenhum julgamento. O fato dele ser usuário de drogas ou não, isso é uma questão que ele vai se enquadrar futuramente para corrigir isso. Não o culpe, não se lamente, foi uma experiência dele, mas a bondade de Deus não desampara ninguém. Guarde seu pensamento em paz. Você, como mãe, fez o melhor que pôde, eu tenho certeza disso. E naturalmente que Deus, na sua grandeza, compreende as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas lutas. E nenhum ser, nenhum de nós está desamparado. Por piores sejam as nossas ações. Somos todos irmãos e filhos de um Pai que ama os filhos. Quando desencarnados, temos consciência quando chegamos lá, como é nossa vida na Terra? Aparecida, isso é muito variável. Depende das condições psicológicas, emocionais, espirituais do próprio espírito. Tem espírito que não sabe que morreu. Permanece durante algum tempo com esse desconhecimento, estranhando que ninguém responde às suas perguntas, estranhando que a vida está diferente, e às vezes são encaminhados para reuniões mediúnicas para então lá serem esclarecidos sobre a questão. Nem todos têm consciência imediata. Essa consciência, esse conhecimento do estado real é muito variável, caso a caso, a depender sempre
dos conteúdos morais de cada um. Somos nós que dificultamos ou facilitamos essa consciência no mundo espiritual em virtude da vida que levamos. Por isso que é importante cultivar ideais nobres, estudar o assunto, interessar-se pelo assunto, vincular-se a atividades humanitárias, porque toda atividade humanitária atrai a simpatia e o amparo dos bons espíritos. Eu vou fazer uma pergunta. Sim. Que pode ser a pergunta de mais alguém. Por exemplo, a pessoa desencarnou, pode ser nosso marido, nosso filho, nossa mãe, uma pessoa muito querida nossa. Qual é a maneira de nos comunicarmos com eles? Muito bem, sem ser muito boa psicografia. Muito boa Chegou, pergunta. a coisa está bem recente. Como é que eu faço para conversar com ele? Muitas pessoas ficam numa avidez, numa ansiedade de receber psicografia. Não devemos criar essa expectativa. Não devemos ter essa ansiedade. Por quê? É natural que você queira notícias. É muito natural. Mas dê um tempo para a pessoa se adaptar à nova realidade. É preciso respeitar o tempo da pessoa. E nós não sabemos em que condições interiores a pessoa está, onde está, como está. Então, às vezes uma comunicação vai causar tanta emoção para um espírito que pode ser pior, pode ser mais prejudicial do que outra ocorrência. Então, os benfeitores sabem como agir caso a caso. Então, a melhor maneira de nos comunicarmos com as pessoas que desencarnaram é orar por elas, vibrar pelo seu bem-estar, vibrar para que a pessoa esteja bem, para que a pessoa seja amparada. É o melhor meio de comunicação. Esta comunicação pelo coração e pela mente, pela vibração ativa. Esta é a melhor maneira de nos comunicarmos. Muito bem, Cíntia. Nós estamos às 20 horas, quase perto das 9, né? E nós deixamos com você um vídeo que nós queremos passar para encerrar, porque eu quero convidar vocês a participarem de um grande evento que nós vamos ter aqui em Matão. É um evento online, virtual, como estamos fazendo agora, mas vocês podem participar. Então eu vou pedir para a Cíntia colocar o vídeo para nós, e eu vou aproveitar e responder a pergunta da Carmel aqui. Vivo ansiosa por uma notícia do meu marido, mas não sei se ainda é cedo e aguardo. Continue aguardando, Carmel. Não force isso, não. Não cabe a nós decidir um momento para isso, viu? Meu pai, espírita, faleceu há 18 anos, até hoje não tenho nenhuma notícia dele. E a gente não deve forçar, porque as condições são muito variáveis. Então vejam o vídeo para vocês terem ideia do que eu quis falar para vocês. Raio de luz desce do céu, invade Matão, espalha o amor dos pobres e humildes, se torna irmão, abraça e cuida, estende a mão. Leva o nome do Senhor a todo canto do mundo. Como um clarim de luz, divulga o bem com sentimento profundo. Caiba, amigo fiel, das coisas de Deus, da paz e do bem. Guarda-nos em seu coração, sereno de paz, amor em ação. Leva o nome do Senhor a todo canto do mundo. Como um clarim de luz, divulga o bem com
sentimento profundo. Caiba, amigo fiel, das coisas de Deus, da paz e do bem. Guarda-nos em seu coração, sereno de paz, amor em ação. Um raio de luz desce do céu, invade Matão, espalha o amor dos pobres e humildes, se torna irmão, abraça e cuida, estende a mão. Leva o nome do Senhor a todo canto do mundo. Como um clarim de luz, divulga o bem com sentimento profundo. Muito bem, eu quero convidar vocês para esse evento maravilhoso. Não tem que fazer inscrição, é gratuito, é totalmente online. Acessem o Face do Instituto Caibar Schutel, Instituto Caibar Schutel no Face, para terem as informações. E também no meu canal de YouTube, Orson Peter Carrara. E também no canal de YouTube Caibar Schutel, do Instituto Caibar Schutel, para terem as informações. Agradeço imensamente, quero dizer aqui para a Cíntia que sentir saudades, chorar de saudades é muito normal. A gente não deve chorar, é de revolta. E também dizer aqui para o nosso amigo, que eu perdi o nome, subiu a tela aqui, que Ricardo, nunca desista de fazer o bem, viu, Ricardo? Ainda que aparentemente sua vida pareça estar andando para trás, nunca desista de fazer o bem, porque ninguém está desamparado. Eu agradeço imensamente a vocês, não vou poder me alongar mais, porque eu tenho outra live agora às 9h20. É um compromisso atrás do outro, né? Mas agradeço imensamente o carinho de vocês, a nossa querida Cíntia, que estamos conhecendo agora, e eu adorei estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu, Cíntia? Fica a oportunidade para você voltar com outro tema, né? Temos ou de muitos repente temas. com o mesmo tema para a gente poder conversar mais sobre o assunto, porque a gente tem Sim. tantas dúvidas ainda, né? É um assunto que não tem fim, esse. Não tem fim. Quero agradecer, e agora a gente vai fazer um encerramento. Se de repente surgir mais algumas perguntas, depois eu passo para você, ou senão eu mesmo respondo aqui. Isso mesmo, tá bom. Conte com a gente, Obrigada, viu? agradeço, viu? Eu vou deixar o encerramento para você e vou me retirar, porque eu tenho outro compromisso e para não se preciso me atrasar. preparar. Isso. Muito obrigado bem. a vocês. Agradeço, Boa noite. gratidão. Muito grato. Gente, espero que vocês tenham gostado da palestra. Vamos fazer um encerramento agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois a gente pode encaminhar para ele, ou eu mesma posso responder, né? Ajudar vocês. Mas o mais importante é sempre manter o nosso pensamento em prece, né? Para ajudar os nossos entes queridos que estão do lado de lá, porque assim como às vezes a gente não aceita o desencarne, né? A gente que está aqui na Terra, a gente não aceita o desencarne, às vezes eles também lá não aceitam, né? Para eles também é difícil.
Então é importante a gente, através das nossas preces, das nossas orações, do nosso início com o Espiritismo, essas palestras que nós assistimos, tudo isso faz muita diferença, principalmente na vibração que nós emitimos para os nossos entes queridos que foram antes de nós, né? E como o Orson falou, ninguém fica desamparado do outro lado. Assim como nós aqui temos todo o amparo, lá também temos todo o amparo dos nossos amigos espirituais, de entes queridos que já foram antes. Então, todos nós somos muito bem amparados do outro lado. Tem vários livros, inclusive depois eu vou colocar aí os que ele sugeriu, outros que falam sobre o assunto, eu vou colocar tudo na página do Cascata de Luz para vocês poderem ler com calma e aprender cada vez mais sobre o desenlace, o desencarne e sobre essa nossa volta para o nosso verdadeiro lar, né? Vamos agradecendo, então, a presença de todos, principalmente dos nossos amigos espirituais. Eu sei que aqui, além de vocês, nós temos também muitos irmãos desencarnados que estão ouvindo sobre isso, tá? Eles também nos acompanham e eles também aprendem muito. Quero agradecer a todos vocês e espero poder estar com vocês na próxima quarta-feira. Quarta-feira nós também temos tratamento, temos evangelho. Quero convidar a todos também, que ainda não conhecem, nós temos o trabalho de pronto atendimento, temos o trabalho com crianças, evangelização infantil, evangelização de jovens. E outra coisa importante, agora em setembro, a gente está terminando agosto agora, setembro, também temos uma grade de palestrantes também, são palestrantes já que são, a gente fala que é famosos, a gente brinca que é famosos, porque eles já são concorridos para dar palestra. Então, eu chamei já tem toda a programação para setembro, estou iniciando a programação de outubro também, teremos ótimos palestrantes, ótimas palestras, espero contar com todos vocês, que é um aprendizado a mais para todos nós, né? Vamos fechando nossos olhos e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, por estarmos juntos novamente e que possamos ter saúde, possamos ter tranquilidade para vermos as coisas do lado positivo, o lado da nossa evolução, o que é necessário para nós, para o nosso aprendizado. Que nós possamos, com essa paz que nós estamos encontrando aos pouquinhos na doutrina espírita, que nós possamos enviar essa paz, esse amor para os nossos entes queridos que desencarnaram. Que eles possam receber todo esse amparo de nós aqui da Terra, que ainda ficamos. Que eles possam se sentir seguros lá do outro lado, se sentir felizes e entenderem que também estão no processo de transformação, processo de progresso espiritual, e que agora eles estão de volta a casa, que eles possam sentir essa paz e a segurança que é estar junto a Deus, junto aos bons espíritos e ter a certeza de que a vida continua. Que nós possamos daqui passar essa segurança para todos os nossos irmãos desencarnados. Que nós possamos ter um final de semana cheio de paz, harmonia, tranquilidade. Que sempre estejamos juntos a Deus
e aos bons hábitos. Que nós possamos estar juntos na próxima semana com bastante paz e harmonia. Graças a Deus. Agradeço a presença de todos e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.